Salve, meus irmãos em Cristo, salve a todos, que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam, agora, hoje e sempre, e que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui, através desse canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus, e também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. Que não sejamos egoístas, não é mesmo? E que tenhamos aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 8º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. Nosso tema de hoje é a lei de espelhamento. E é um tema bastante denso, porque vai mexer com certeza com o nosso subconsciente de uma maneira forte. Mas é importante que se diga para o nosso bem maior. E ter conhecimento de nós mesmos nos ajuda rumo à nossa evolução. A lei de espelhamento está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, em mais de um capítulo. E nós vamos pontuar agora. Mas o capítulo 10 é mais específico, a lei de espelhamento, ou a lei do espelho, que trata sobre projetar nos outros as nossas próprias características, que podem ser defeitos ou qualidades, e é um conceito amplamente estudado na psicologia e no desenvolvimento pessoal, sendo fortemente associado à ética espírita no autoconhecimento. Dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, os princípios que fundamentam essa autoanálise e a necessidade de ver a si mesmo antes de julgar o próximo encontram-se predominantemente no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Fundamentação no capítulo 10. O capítulo 10 aborda diretamente o tema do julgamento e da autocrítica. A crítica ao próximo, Kardec desenvolve a ideia de que o que criticamos nos outros é muitas das vezes um reflexo do que precisamos corrigir em nós mesmos. Você já ouviu falar sobre projeção? Pois é. Nós projetamos no outro muito das nossas imperfeições morais. Fundamentando a assertiva, vê o cisco no olho do vizinho e não a trave no seu. Itens 10, 13. Esta passagem é o ponto central que ensina a lei do espelhamento, sugerindo que as falhas que mais nos incomodam nos outros, na verdade, espelhos da nossa própria imperfeição. Nós vamos repetir isso bastante vezes para ficar bem gravado. É forte isso, mas não tem problema. O conhece a ti mesmo, para o autoconhecimento, a doutrina foca em olhar para dentro antes de apontar o externo. Outros pontos relacionados, embora o capítulo 10 seja o principal. O tema da autoavaliação e da reforma íntima está também no capítulo 17, Sede Perfeitos, especificamente no item 4, o homem de bem, onde se fala sobre o estudo das próprias imperfeições
e o esforço vem para vencê-las, em vez de focar em perfeições alheias. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aborda o controle das próprias projeções e reações ao tratar com os outros. Resumo: o tema é tratado implicitamente ao longo de todo o livro, mas o capítulo 10 é o que melhor descreve o mecanismo de espelhamento das imperfeições, não é mesmo? E o que é a lei do espelhamento? A lei do espelhamento, ou lei do espelho, é um conceito psicológico e terapêutico que afirma que o mundo exterior e as pessoas ao nosso redor agem como um espelho de nosso próprio interior. Bom isso ou ruim? Não sei. Mas como assim? O que nos incomoda, admira ou irrita nos outros é frequentemente um reflexo das nossas próprias inseguranças, sentimentos e características ocultas. Então, tudo aquilo que nós criticamos nos outros, na verdade, é tudo aquilo que existe dentro de nós. Forte isso, né? Sim, isso se chama lei do espelhamento. Freud já abordava muito isso em suas teorias e estudos sobre as relações humanas. Aqui estão os pontos-chave sobre essas leis. Projeção psicológica. Tendemos a projetar no outro nossas próprias limitações e medos, inaceitáveis para nós mesmos. Os 4 princípios da lei de espelhamento. Quais são, então? Vamos conhecer? Vamos lá. O que te incomoda no outro existe em você. Características que irritam são aspectos internos não aceitos por nós. Olha aí. Ou seja, não admitimos em nós mesmos tais defeitos. Que péssimo isso, né? Mas o contrário também é válido. Vamos saber? O que você admira no outro também existe em você. Admiração é o reconhecimento de algo próprio. Que coisa boa, não é mesmo? Assim é bom, muito bom. Outro princípio que ignora no outro, você ignora em si. Aspectos negligenciados nos outros refletem autonegligência. O que os outros te fazem, você faz a si mesmo ou aos outros. A forma como tratamos ou somos tratados é uma projeção. Mecanismo de defesa. O inconsciente usa esse mecanismo para evitar enfrentar conflitos emocionais internos. Uso prático. Compreender essa lei ajuda a aumentar a autoconsciência e diminuir julgamentos, e melhorar a inteligência emocional. Diferença. É importante não confundir com a técnica de vendas, comunicação, de espelhamento. Imitar gestos para gerar afinidade, ou com o estágio do espelho de Lacan, reconhecimento da própria imagem na infância. Não, isso não é válido. Não conta aqui nos conceitos que estudamos. Exemplos práticos de como identificar a lei de espelhamento em situações do nosso dia a dia ou entender como ela se aplica aos conflitos específicos.
Lei do espelho. O defeito que vejo no outro é uma falha que existe em mim. É uma projeção, não é? A lei do espelho e as projeções psicológicas. A lei do espelho determina que nosso inconsciente, impulsionado pela projeção psicológica que realizamos durante estes momentos, e a lei do espelho, explorada por psicanalistas como Freud nos relacionamentos humanos. E o que é a lei do espelho? O que ela nos diz sobre os seres? Conheça os princípios da lei do espelho, de acordo com o primeiro princípio da lei do espelho. Somos lembrados de que aquilo que nos causa um desconforto ou que nos incomoda nos outros, na verdade, tudo isso está dentro de nós. A lei do espelho, tudo que você enxerga no outro, de bom ou de ruim, reflete em você. As 4 leis do espelho e suas relações com a hipnose, Freud e Esteves. Essas leis são tudo que você vê no outro existe dentro de você. O que você odeia no outro, você odeia em si mesmo. O que você admira no outro, existe admiração em você. O estágio do espelho na psicanálise de Lacan. O estágio do espelho é uma fase no desenvolvimento humano que ocorre entre os 6 e 18 anos de idade, quando a criança reconhece a sua imagem no espelho como eu. A técnica do espelhamento é uma estratégia de comunicação utilizada para criar empatia e conexão com os pacientes e colegas, refletindo aspectos do comportamento. Então perceba que estes conceitos estão bastante repetitivos para frisar bem em nós. Falamos muito sobre a lei do espelho, não é mesmo? E nós poderíamos ficar aqui horas e horas estudando e discutindo esse tema. O que não falta são exemplos, né? Que, como dissemos anteriormente, é bem denso. Mas preferimos parar por aqui para refletirmos muito sobre o que é essa lei de espelhamento e procurar ver nos outros apenas o que mais admiramos nele e não o que criticamos, porque isso com certeza vai refletir. E o que é pior, o que nós temos, e o que é melhor, né? Nós vamos admirar o outro e não criticar. Então, que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça na busca da resolução das nossas mazelas, que não são poucas, e que Ele, Jesus, nos ensine a fazer a vontade do Pai. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.